Gianni Infantino, atual presidente da FIFA, declarou que eles queriam mudar o formato do Mundial de Clubes. Já era para ter começado esse novo formato, só que com a pandemia eles adiaram os planos todos. Continua o formato atual, né, com 7 clubes ali, esse formato que o Flamengo acabou de disputar. Porém, a partir de 2025, a FIFA já confirmou num congressinho que eles fizeram lá um novo formato com 32 equipes. Vai ser praticamente como uma Copa do Mundo, só que de clubes, né? É um formato bem interessante. Eu acho que esportivamente pode ser bem atrativo pra gente assistir, mas que tem vários problemas e eu vou perguntar pro Yuri um pouquinho sobre isso, mas só antes, deixa eu falar aqui que a FIFA confirmou que as vagas serão o seguinte, pra 32 equipes, tá? 12 equipes da Europa, ao invés de uma. 6 da América do Sul, 4 da África, 4 da Ásia, 4 da CONCACAF, né, que é a América do Norte, Central e Caribe, 1 da Oceania e uma vaga para o país anfitrião do torneio, que ainda não tem país sede para 2025 e também não tem um formato definido, mas eu imagino que, seguindo o que eles estavam planejando antes, vai ser formato mais ou menos como de Copa do Mundo mesmo. Deve ser 8 grupos com 4 equipes e aí deve passar as 2 primeiras pro mata-mata. Imagino que eles não vão fugir muito disso não. Agora, qual que é o problema, né? A gente vai ter um Mundial expandido a cada 4 anos, ou seja, quando tem menos edições, acho que ele ganha relevância, assim como a Copa do Mundo, que é bastante relevante por causa que não tem todo ano, né? É a cada 4 anos. E a gente vai ter mais equipes de mais lugares, mais variedade, um formato diferente. Eu acho que pode ser bem interessante pra assistir agora pro futebol brasileiro e sul-americano e também pra todas as outras confederações que não são a UEFA. Eu acho que meio que o gato subiu no telhado, né? Miou. Porque agora, se a gente tinha um europeu participando no Mundial de Clubes e eles ganharam as últimas 10 edições, imagina agora que nós teremos 12 europeus participando no Mundial de Clubes. Quais que são as chances de um clube brasileiro conseguir vencer o Mundial a partir de 2025? Quais são as chances de um clube, talvez da Colômbia, da Argentina, vencer o Mundial? Eu acho que as chances serão próximas de 0, né? Até coloquei aqui no Twitter, quem ganhou, ganhou. Pra quem não ganhou, sonhar é de graça, porque o Mundial vai ficar bastante inacessível, né, pra quem não é um clube europeu aí. E só sobre essa distribuição de vagas aqui, né, a FIFA não disse exatamente quais foram os critérios utilizados para definir, porém, ela disse aqui que foram segundo um conjunto de métricas e critérios objetivos. E uma coisa também a se destacar é que essa divisão aqui acaba sendo um pouquinho melhor do que é na Copa do Mundo, porque na Copa do Mundo, de seleções, né, são 13 vagas para a Europa e a América do Sul tem 4 vagas com mais uma possível de seleção que vai para repescagem, então pode chegar até 5 seleções. E aqui a Europa tem 12 e a América do Sul 6. De qualquer maneira, me parece um formato que mata as chances dos sul-americanos e de outros continentes que não sejam o europeu. Yuri, o que tu acha disso aqui, cara? Quem ganhou, ganhou. Quem não ganhou, já Elvis? Champions League 2, o inimigo agora é outro, né, cara? Isso aí vai virar digamos, um braço da Champions League, né? Porque, cara, a tendência, assim, olhando esse formato, dependendo de como as coisas se desenrolem nos grupos, né? Acho que a tendência é que, digamos, a partir das quartas de final, a maioria já seja só europeu restando ali, né, cara? Porque realmente é uma competição muito difícil, ainda mais porque, assim, a gente ainda não sabe como vão distribuir essas vagas, né? A gente não sabe como é que a UEFA vai distribuir, como é que a Conmebol vai distribuir, mas vamos supor que eles priorizem os clubes das principais competições, tá? Então, num ciclo de 4 anos, vamos supor que seja 4 campeões da Champions, 4 vice-campeões da Champions e os 4 campeões da Europa League, num ciclo de 4 anos. É bem possível que seja algo nesse sentido. Então, imagina, cara, para você derrotar um europeu forte no Mundial no formato clássico, já era uma zebraça. Imagina para você derrotar isso tudo de europeu forte. Porque, assim, mesmo os campeões da Europa League, ainda assim costumam ser equipes muito qualificadas, né? Especialmente recentemente aí que cada vez mais tem clube brabo indo para a Europa League, chegando longe, né? Como, por exemplo, recentemente a gente teve uma final com o Manchester United na Europa League, né? A gente já teve final com o Atlético de Madrid, já teve final com o Ajax e assim por diante. A própria temporada atual tem grandes chances de ter um um United, um clube bem grande na final. O Arsenal tá lá também, que é um dos melhores times da Europa. Então, e mesmo assim, cara, 4 campeões da Champions e 4 vice-campeões da Champions já seria um negócio, assim, absurdo, cara. Já seria, assim, papo de, Real Madrid, Manchester City, Paris Saint-Germain, Bayern de Munique, tá ligado? É impossível, cara, assim, não é... A gente sabe que no futebol não existe o impossível, mas nesse caso aqui existe. É impossível, cara, não tem como derrotar isso tudo de europeu na base da zebra, cara.
Assim, porque vamos supor que, pô, chegue um time super bem preparado do futebol sul-americano lá para disputar e faça uma baita de uma estratégia, uma retranca do cacete. Ele vai se matar para passar, sei lá, do PSG e na fase seguinte ele pega o Bayern de Munique e toma taca, pô. Não tem como, pô. É uma situação parecida com o que a gente viu na Copa do Mundo. A gente viu o Marrocos conseguindo passar, conseguindo avançar por equipes mais qualificadas na base da estratégia. Mas quem tava lá no CopaCast, eu falava, mais cedo ou mais tarde o Marrocos vai cair, cara. É muito improvável que você consiga ir zebra atrás de zebra, zebra atrás de zebra. Uma hora você pega um time lá que vai estar num dia bom, que vai estar num dia inspirado e vai conseguir matar você logo no começo da partida, que nem foi o que aconteceu com a França, contra o Marrocos lá na semifinal. Então, assim, não dá, cara. E no caso de clubes, a disparidade é ainda maior, né? Porque, por exemplo, a diferença de uma França para um Marrocos é uma coisa, porque assim, o Marrocos ainda consegue ter grandes jogadores de futebol europeu, como o Ziyech, como o Hakimi, mas quando você olha para clubes, cara, assim, a América do Sul a gente sabe, a América do Sul tem os jogadores daqui, que claro que tem excelentes jogadores também, mas a nata do grande jogador, queira ou não queira, tá lá no futebol europeu, né? Porque a nata do futebol sul-americano, inclusive, né? Os melhores argentinos estão jogando lá, os melhores brasileiros estão jogando lá, e assim por diante. Agora, assim, dito isso, falado do nível do jogo, eu também estou preocupado um pouquinho com a questão de calendário, porque assim, se é para ser formato Copa do Mundo, isso aí dura, essa brincadeirinha dura pelo menos um mês, né? Se é para ser no formato Copa do Mundo. E aí, cara, eu tava pensando assim, pô, num ciclo de 4 anos você tem um ano dedicado para Eurocopa. Eurocopa, Copa América, que agora vão acontecer no mesmo ano. Um ano dedicado para a Copa do Mundo. E tem que lembrar que essas competições acontecem no período de férias dos jogadores, tá? Um ano tem esse Mundial agora. E aí eu tô pensando assim, como que os jogadores vão aceitar esse Mundial de Clubes? Porque, pensando no ciclo que dura o futebol, que é o ciclo de 4 anos, os caras só vão ter um ano de férias. Um ano com férias, né, digamos assim. Nos outros 3 anos do ciclo, eles vão parar a temporada deles para irem jogar alguma competição. E que, se tratando do Mundial de Clubes, a tendência é que essa competição seja lá no Oriente Médio. Então, pelo menos, por exemplo, vamos supor que, pô, um ano os caras vão parar para jogar a Eurocopa na França. Aí, um ano vão parar para jogar a Copa do Mundo lá nos Estados Unidos. E outro ano vão parar para jogar o Mundial de Clubes lá no Catar. Vai. Então, a gente vê que, pô, vários jogadores já vivem reclamando pra cacete do calendário, né? Inclusive, eu lembro recentemente de até o De Bruyne reclamando da Nations League, né? Falando que, pô, os jogadores estão cansados, que é muito jogo, é muita competição. Recentemente, o Varane se aposentou da seleção francesa porque ele disse que o eu jogador dele estava engolindo o eu pessoa dele, né? Que ele estava só sendo um jogador o tempo inteiro, era joga pelo clube, vai jogar pela seleção, volta para jogar pelo clube. Então a tendência, cara, é que com esse novo Mundial, os jogadores eles se tornem cada vez mais máquinas, né, cara, jogando competição o tempo inteiro. E assim, o nível de exigência do futebol de clube já é um bagulho absurdo, para você ainda terminar e jogar uma competição por uma seleção e jogar uma Copa do Mundo de clubes, vai ser um negócio realmente excruciante. Então eu tô curioso para ver como é que os jogadores vão encarar esse novo Mundial de Clubes, especialmente os jogadores do futebol europeu, né? Porque a gente sabe que aqui na América do Sul, especialmente, a gente trata com muito mais relevância essa competição. Uhum. Eu tava vendo também que parece que quando a FIFA teve a primeira ideia de fazer esse novo Mundial aí, as confederações, inclusive a UEFA e a Conmebol reclamaram, né? Chiaram. Só que dessa vez é diferente porque não é mais um plano, rapaziada. Isso aqui não é mais o Infantino falando, não, vamos fazer, quem sabe. Tal. Não, eles fizeram um congresso lá, aqui o Conselho Técnico da FIFA, é uma reunião oficial, né, com caráter decisório. E eles decidiram que o Mundial será assim. Então, a não ser que depois eles se reúnam e troquem de planos aí. Eu não sei como é que funciona exatamente o regimento e o estatuto interno da FIFA em relação a isso. A princípio, isso aqui agora sai do papel dessa maneira. Então, a Conmebol e a UEFA, não sei que tipo de abordagem que eles vão ter, ou a própria confederação dos jogadores aí, né, a associação dos jogadores, como é que eles vão lidar com isso aqui. Mas, a princípio, realmente pode ser pesado no calendário. Lembrando que, se tiverem 12 clubes europeus, é muito grande a chance de que a gente tenha, 12 clubes. Dá pelo menos uns 250 jogadores praticamente nos elencos indo para essa competição aqui. 250 jogadores de alto nível. Então, é como se fosse quase uma parada para a Copa do Mundo mesmo, em relação à quantidade de jogadores de elite dos principais clubes que estarão disputando essa competição, né?
Então realmente é algo... Pedro, Diga. outra coisa, só para lembrar. No caso dos clubes daqui, isso daí, cara, Esse é no meio do pensa ano. só. Exato. Na época em que o nosso campeonato tá no primeiro terço, né? O Campeonato Brasileiro tá ali no começo. Então, pô, como é que vai ser isso? Como é que vai ser possível? Se tiver 3 clubes brasileiros indo para esse negócio? Como é que a CBF vai lidar com isso? Porque, pô, uma coisa é você adiar um jogo, só que, pô, um mês de futebol aqui no Brasil, um clube sair do Brasil durante um mês, é basicamente você ter que adiar 25 jogos desse clube, tá ligado? Então, nossa senhora, vai ser realmente uma questão delicada para eles lidarem. Uhum. Eu queria te perguntar uma coisa que depois acho que a gente vai ter que conversar também no futuro sobre a mudança do formato da Champions, mas tu acha que essas mudanças de formato, elas acabam gerando uma quebra geracional, principalmente quando a gente tá falando, por exemplo, de comparar clubes em relação a títulos, comparar os feitos dos jogadores, as estatísticas e tal, porque uma coisa é tu jogar o Mundial todo ano, um formato com 7 clubes, que tu faz ali, às vezes, 2 partidas agora hoje em dia, né? No passado até era uma partida. Outra coisa é tu jogar um formato com 32 clubes, em que você vai jogar talvez ali, sei lá, 6, 7 jogos, não sei como é que vai ser o formato exatamente, né? E isso muda muita coisa. Então, por exemplo, se você for falar de artilharia histórica do Mundial de Clubes, pode ser que numa edição desse formato novo a partir de 2025, algum jogador já quebre. Em uma edição já quebra a artilharia histórica, né? Então pode acontecer uma mudança muito da forma como a gente enxerga a competição em termos dessas comparações também. E algo que mais pra frente a gente vai ter que falar um pouco de Champions League também, porque já vai ser mais uma grande mudança que a gente vai ter no formato da Champions League desde a sua criação, né? E cada vez vai tendo mais jogos. Então essa questão de, por exemplo, gols em Champions League, comparar um jogador que vai estar, sei lá, metendo gol a rodo na Champions League em 2030 com um cara que tava metendo gol na Champions League a rodo em 1970, é um negócio que praticamente não cabe mais, porque só o número de jogos já é praticamente o dobro, né? Fora o nível do futebol e tal. Então tu acha que começa a gerar uma quebra em sentido de comparação, assim, como se fosse uma competição nova? Eu acho que gera muitos asteriscos, né? Porque isso já tem no nosso futebol do presente, como, por exemplo, tem muitas vezes em que a gente vai citar alguma estatística da Liga dos Campeões, e aí a gente tem que citar era moderna. Tal jogador fez tantos gols, os caralho, 4 na era moderna da Champions. Já que tem uma diferença grande de formato da Champions atual, porque era a Champions antigamente. Por exemplo, antigamente não tinha fase de grupos, então os clubes começavam a jogar uma fase eliminatória para ir para outra fase eliminatória, para então chegar nas quartas de final da Champions. E já hoje em dia não, pô, você tem 6 jogos de fase de grupos antes de começar a fase de mata-mata da competição. Então, acho que a história do futebol tem isso, né? E cada vez mais vai ter. Como, por exemplo, atualmente o recorde de gols em uma Champions é do Cristiano Ronaldo, com 17 gols. Só que ele fez isso numa Champions que tinha 13 jogos. A Champions vai passar a ter 17 jogos a partir da temporada 2024-2025. Então, vai ser muito mais fácil a gente ter um cara metendo 17 gols na Champions. Porque, assim, para um craque do futebol mundial que chega numa final de Champions, ter média de 1 gol por jogo é ok. Pô, para um Haaland, você imagina no futuro o Haaland no Manchester City jogar na Champions com 17 jogos. Ele ter média de 1 gol por jogo na Champions a coisa mais fácil do mundo. Só na fase de grupos ele pega um gato pingado lá e mete 3, 4 gols. Então, com certeza vai ter que começar a ter esses asteriscos. Como é que é, meu Deus do céu? Asteriscos no futuro. E também tem a questão de, a gente ainda não sabe qual vai ser o peso desse Mundial de Clubes. Mas, por exemplo, hoje a gente tem o Real Madrid octacampeão do Mundial de Clubes. Supondo que isso, sei lá, daqui 10, 15 anos, esse Mundial de Clubes nesse formato comece a ganhar mais importância, quando forem citar títulos, vão ter que começar a fazer uma divisão. Como, por exemplo, vamos supor que daqui a 20 anos o Real Madrid tenha 12 Mundial de Clubes. Vai ter que dizer, 8 no formato clássico e 4 no novo formato, né? No formato Copa, digamos assim. Então, assim, e não é nada de novo, tá? É porque, assim, muita gente sempre reage de forma super enérgica quando tem mudanças de futebol. Mas a grande verdade é que o futebol é um esporte muito volúvel, né? Historicamente, o futebol sempre foi mudando. As competições, elas se estabelecem de um jeito, aí passam, sei lá, 50 anos desse jeito e depois acabam mudando para outra coisa. Então, eu acho que pertence ao futebol, digamos assim, esse tipo de coisa. Até porque no passado, se tu for pensar assim, nem é tanto tempo atrás, há poucas décadas atrás, a vitória dava 2 pontos, por exemplo. Então, esses dias a gente tava fazendo um vídeo sobre as melhores campanhas da história das ligas, e a melhor campanha era essa desse Porto agora do Sérgio Conceição, só que se tu comparasse com um Benfica mais antigo, os caras teriam mais pontos se naquela época os pontos fossem contados 3
pra cada vitória. Só que não dá pra comparar, porque eles tinham mais jogos, a vitória valia menos, então fica uma coisa toda bem estranha de comparação. E isso a gente vê muito na Premier League também, porque muitas vezes a gente fala Premier League comentando sobre o campeonato inglês como um todo, historicamente, né, a versão clássica e a versão moderna. Assim como a gente fala de Champions também, muitas vezes referindo ao passado também, né, não fica separando sempre, não, estou falando da Copa Europeia, sim, eu estou falando da Champions League moderna. Mas a verdade é que, por exemplo, o maior artilheiro da história da Premier League é o Alan Shearer, com 260 gols. Esse número que a gente tem na cabeça gravado, que a gente fala dele toda hora. Mas o maior artilheiro dos campeonatos ingleses, somando a época antiga, não é o Alan Shearer. Era o Jimmy Greaves, acho, né? Acho que é o Jimmy Greaves. Com 300 ela vai pedrada gols. Então isso aí realmente vai dividindo o futebol de forma bem louca, né? E algumas perguntas que eu vi no chat aqui rapidamente sobre a sede desse novo Mundial de 2025 não foi falada ainda, mas a gente tá vendo as coisas indo tudo lá pra Catar, Arábia Saudita, inclusive a sede do Mundial de 2023 agora já foi confirmada na Arábia Saudita. Inclusive tô achando que alguma Copa do Mundo vai parar lá em breve, porque os caras estão com tudo, a Arábia Saudita comprando clubes, pegando Supercopa da Espanha, pegando Supercopa da Itália, pegando Mundial de Clubes. Os caras estão muito influentes no futebol e vão acabar pegando Cristiano Ronaldo, vão acabar levando uma Copa do Mundo pra lá, não vai demorar muito não. Essa é a mais pura realidade. De qualquer maneira, o Mundial de Clubes também, a gente especulou como que podem ser dadas as vagas para os times europeus, mas não está marcado, não está garantido, beleza, pessoal? Então, a gente falou, pode ser os quatro últimos vencedores da Champions, com os 4 últimos vices e os 4 últimos campeões da Europa League, mas isso é apenas suposição nossa, não está gravado, né, confirmado que vai ser dessa maneira. Pode ser que a FIFA cria alguns mecanismos, eu não duvidaria nada, de garantir que os maiores times estarão lá mesmo se eles não ganharem Champions. Por exemplo, 4 vencedores da Champions, mas também entre os 4 principais times do ranking da FIFA que não classificaram pro Mundial, sacou? E aí eles garantem que, sei lá, o Real Madrid vai estar sempre jogando lá, mesmo se não ganhar a Champions League, porque eles vão estar sempre ali Outra coisa. Diga. Cara, com certeza, assim, eles vão dar um jeito de garantir que os grandes jogadores vão para essa competição, né? Então, vai estar lá, sei lá, eu não sei como é que funciona exatamente esse tipo de coisa, mas com certeza vai ter lá uma cláusula dizendo que tem que levar o time principal. Claro. Não tem isso de levar o time B, levar o sub-20, o sub não sei o quê. Os caras vão ter que levar o time principal. E falando sobre essa questão da distribuição de vagas, eu vi um tweet do Vitor Sérgio Rodrigues que ele falou assim, por mérito esportivo, não pode levar campeão da competição secundária. Então, por exemplo, por mérito esportivo, eles não deveriam levar campeões da Sul-Americana, da Europa League, deveriam levar só os times que estão na Champions League. Tipo, sei lá, os últimos 4 campeões, 4 vice-campeões, o terceiro colocado, quarto colocado, essa parada toda. Mas assim, cara, eu não sei como é que eles vão fazer, mas eu acho que até para dar um grau de importância maior para as competições continentais secundárias, eles vão acabar colocando os campeões delas. Tipo, porque assim, o time que tiver na Europa League, ele vai ganhar a Europa League não apenas pela taça, ele também vai ganhar um passe para jogar uma competição onde ele vai enfrentar grandes clubes, grandes equipes e também vai ganhar uma grana federal, porque, esse Mundial com certeza vai dar uma grana federal, cara. Não tem a menor dúvida. Então, acho que vai ser um estímulo a mais para os clubes. Com certeza. E também ficaria um pouco estranho se tu falar só de time de Champions League, daí vai classificar quem? O campeão, o vice e o terceiro colocado de cada Champions, não sei, começa a ficar um negócio estranho, né? Eu acho que eles vão fazer um bem bolado entre campeões da Champions, alguma coisa relacionada a ranking de clubes e talvez campeões da Europa League também, vamos ver como é que eles fazem isso aí. Talvez até metam uma Supercopa da UEFA no meio de alguma maneira, pra tentar dar uma imprevisibilidade maior, uma importância maior pra Supercopa da UEFA, não sei, tô chutando. Até porque a Supercopa é outra competição que eles têm planos de reformular pra adicionar mais um time, né? Eles estavam falando um tempo atrás aí de fazer... a Conference, né? Botar o campeão da Conference pra participar junto, de repente ele enfrentaria o campeão da Europa League pra enfrentar depois o campeão da Champions na final. Algo assim, né? Mas vamos ver como é que vai ser isso aí. A princípio, então, o Mundial de Clubes a partir de 2025, de 4 em 4 anos, não tem o formato plenamente definido, a divisão das vagas por continentes está definida, mas não como que elas vão ser dadas para os clubes, e também não tem sede, mas veremos como é que vai ficar aí, porque realmente, para os times sul-americanos, acho que, olha, vai ser um esforço hercúleo, né, cara? Eu vi alguém brincando no chat, Yuri, se tu puder comentar bem rapidamente. O cara falou assim, ganhar um Mundial desse aí a partir de 2025 vai valer por 3 do Mundial antigo, cara.
Assim, eu não sei se valer por três, mas com certeza, se algum clube de fora da Europa ganhar, ele vai ostentar muito mais esse Mundial do que qualquer outro, né, cara? Porque a dificuldade pros outros clubes vai ser insana. E assim, como eu disse, a gente ainda não sabe qual é o grau de importância que essa competição vai ter. Mas conforme a gente for vendo o time grande da Europa se batendo lá em quarto de final, em semifinal, talvez comecem a levar essa competição mais a sério, né? Então, é isso, cara. É o futuro do futebol, não tem jeito. E assim, tem mais uma edição do formato clássico, né? Para tentarem ser campeão mundial antes desse novo formato. Então, o time que ganhar a Libertadores esse ano, se tudo der certo, vai ser o Flamengo. Mas esse time ele vai chegar lá com ainda mais pressão do que qualquer outro campeão da Libertadores na história, né? E a Porque última ele vai chance. chegar, ele vai chegar sabendo que é a última chance e ele vai ser ainda mais secado. Vamos supor que, pô, o Flamengo ganha. Meu amigo, os caras já secam pra cacete o Flamengo nesse tipo de competição. Imagina sabendo que o Flamengo poderia ser o último campeão mundial da América do Sul. Nossa senhora, tá maluco, cara. Não tem jeito.